Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez à nossa aula de gráficos parados. E hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho da média móvel e o que é uma média móvel. A média móvel nada mais é do que um indicador, que ele é um rastreador de tendência e infelizmente ele é um indicador atrasado. Por que fala que ele é um indicador atrasado? Porque ele precisa dos registros dos candles já tenham sido registrados, né, a sua movimentação, a sua formação já tenha sido feita para que ele possa criar essa linha, que ele possa indicar a direção dessa linha. Então eu uso aqui a média de 20 exponencial, tá? Mas eu não uso ela como um, um, um item assim muito específico no meu setup. Eu uso ela basicamente para mim ter uma linha de tendência móvel. Então, para mim não ficar desenhando ou rabiscando para saber se ela é uma tendência de alta, se ela é uma tendência de baixa, se ela é uma tendência lateral, é só a gente olhar para ela e olhar para a posição do candle, tá? É o que a gente vai fazer nessa aula. Então, eu estou aqui com o gráfico aberto, tá? E a gente vai começar a identificar para saber se estamos numa tendência de alta, uma tendência de baixa ou uma tendência lateral. Na nossa tendência de alta, a linha, né, a média móvel, ela fica por baixo dos candles. Então vocês podem notar que os candles aqui estão no movimento ascendente, né? Então está um movimento de alta e a média móvel ela está aqui passando por baixo. Tá? Então a gente pode identificar que isso daqui é uma tendência de alta. Tá? Então voltando um pouquinho aqui, você pode ver que ela está vindo numa tendência de alta. Agora a gente já começa a identificar que a média já começou a cruzar com os candles. Né? Então já começou a aparecer candle se movimentando para cima e para baixo, cruzando a média. Então, quando há esse cruzamento, candle para cima, candle para baixo, e a média passando no meio, isso daqui é uma lateralidade, uma tendência lateral. Tá ok, galera? E aí, quando a média começa a passar por cima dos candles, igual tá aqui ó, nessa movimentação, ela está em tendência de baixa. O movimento do, do mercado está em tendência de baixa. Você pode notar que ela passa por cima e os candles estão embaixo. Há momentos que ela vai ser rompida e aí depois continua? Vai, porque o mercado ele não é linear. Né? Ele tem os movimentos de tendência que são formados por topos e fundos mais altos e mais baixos, certo? E aí vai ter esses movimentos que a média móvel ela vai ser rompida. Então, igual nesse movimento, ela foi rompida, mas acabou continuando a tendência de baixa. E aqui mais à frente a gente pode identificar a lateralidade ou a tendência lateral, onde os candles começam a ser cruzados, né? E a média fica passando aqui no meio deles, tá ok? Então, aí, ó, vocês podem notar que essa lateralidade foi um pouco maior e aí volta a tendência de baixa de novo. Os candles começam a passar por baixo, a ficarem abaixo da média móvel. E quando há reversão, também existe esse cruzamento. Né? Então aqui a média móvel ela chegou a ficar ainda por baixo, por cima, desculpa, e depois ela houve esse cruzamento dos candles. Então rompeu para cima, rompeu para baixo, foi para cima, foi para baixo, a média móvel está andando aqui, então temos uma lateralidade e depois começa-se a formar uma nova tendência de alta ou uma nova lateralidade. Tá ok? Então, basicamente é isso. Tá? Então, para a gente identificar as tendências com mais facilidade e mais rapidez, nós utilizamos a média móvel. Tá ok, galera? Então, muito obrigado aí pela aula. Se gostou, deixa seu like. Qualquer comentário, vocês podem fazer aqui
pelo nosso YouTube que a gente responde para vocês, tá ok? Valeu e até a próxima aula.